Ah, moleque! Estamos começando mais uma aula de biologia, hoje falando aqui sobre fermentação, tema super importante aí pra você, beleza? Vem com a gente! Fermentação, esse processo tão importante para a produção de ATP, que é realizado por alguns organismos, inclusive por nós, né? A gente vai ver que também fazemos esse processo. Ele é um processo que a gente pode caracterizar como um processo de produção de energia, de produção de ATP, porém na ausência de oxigênio, beleza? A gente viu que a respiração celular, que acontecia em 3 etapas, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, ela dependia de oxigênio para que o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória acontecessem. Eram fases aeróbicas, apenas a glicólise era uma fase anaeróbica. E para a gente entender a fermentação, a gente precisa relembrar um pouquinho da glicólise, ok? Isso porque, como esse processo é o único que acontece sem a participação de oxigênio, ele vai ser a base do processo fermentativo. Show? A gente tinha lá uma moléculazinha de glicose, a partir da quebra dessa molécula de glicose, C6H12O6, a gente produzia, ao final, 2 ácidos pirúvicos, 2 moléculas de ácido pirúvico, C3H4O3, ok? E falei que neste processo de quebra, a gente acabava tendo como um saldo positivo ali de ATP, 2 ATPzinhos apenas, beleza? Mas, além disso, uns hidrogêniozinhos que se perdiam ali, né, dessas moléculas acabavam sendo capturados pelo NAD. E aí a gente formava, então, 2 NADs reduzidos. Muito bom. Quando a gente via lá que tinha oxigênio, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória iam acontecer, esses NADs eles eram enviados para a mitocôndria e lá eles transferiam seus elétrons para os aceptores de elétrons da cadeia respiratória. E isso permitia a formação de ATP. Só que o aceptor final de elétrons era quem? O oxigênio. Mas agora a gente não tem oxigênio, não tem o danado do oxigênio. E aí como é que a gente faz? Na verdade não faz, né? Nesse caso, esses NADs e FADs que foram produzidos, agora sem oxigênio, não poderão ser entregues à cadeia transportadora de elétrons, logo a gente não vai ter ali essa passagem de elétrons pela cadeia transportadora e muito menos o consumo de oxigênio, já que não tem oxigênio, inclusive, para consumir. Logo, o que acontece com os NADs e FADs que chegavam lá? Ficam acumulados na sua forma reduzida, essas coenzimas de oxirredução se acumulam na forma reduzida e aí o ciclo de Krebs acaba parando, inclusive por isso. Por quê? Quando os NADs e FADs entregam os elétrons e os hidrogênios, eles se liberam e aí eles podem voltar para participar ali do processo de ciclo de Krebs, já que lá a gente precisa deles reoxidados, e da cadeia e da glicólise. E aí você pensa assim, poxa, Mário, então entendi, o ciclo de Krebs para porque justamente não tem mais NADs reoxidados para poder trabalhar. Mas a glicólise também precisa de NAD reoxidado, não precisa? Precisamos então dar um jeito de reoxidar o NAD para que ele continue fazendo ali os processos, participando dos processos da glicólise. E como é que a gente faz isso? Simples, a gente vai pegar aquele ácido pirúvico que foi gerado e vamos quebrar ele, vamos usar ele para produzir algum outro composto. Para quê? Para que nessa reação a gente consiga reoxidar o NAD, liberar os elétrons e hidrogênios que estavam nele e esse NAD livre então vai poder continuar participando ali da glicólise e aí a gente continuamente vai ter a produção daqueles 2 ATPzinhos. Isso pode acontecer em 2 processos que são mais importantes para vocês. Tem mais, mas a gente vai ver apenas 2. A fermentação alcoólica e a fermentação lática. Então, vamos de fermentação alcoólica. Para você que é chegado ali naquela birita, não nossos alunos, óbvio, vocês são menores de idade, vocês não podem beber, caramba, né? Mas, aquele aluno que é um pouco mais velho, você de pré-vestibular, por exemplo, tem a galera aí que tá doido para chegar o quê? Chopada, né? Tá querendo ir pra faculdade, não é pra estudar, só para chegar chopada. Mas, tô brincando, é óbvio que vocês vão para lá para estudar. Mas a chopada alivia a tensão do período também, né? Mas enfim, né? Isso vai de cada um aí, das suas escolhas, do que você vai colocar para dentro do seu corpo. Só espero que você tenha consciência para não sair de lá arrastado tomando glicose. Muito bom. Mas assim, fermentação alcoólica, o nome já diz, né? O álcool vai ter que aparecer em algum momento.
Quem é que realiza isso? Fungos e bactérias, beleza? Então esses são os dois principais organismos que vão produzir ali energia a partir da fermentação alcoólica. A gente, por conta disso, acaba utilizando um pouquinho desses organismos para alguns processos biotecnológicos. Por exemplo, você que come pão, né? O pão também é feito a partir desse processo de fermentação. Não somente as bebidas alcoólicas, né? Se você gosta da cerveja, provavelmente você deve admirar bastante o fungo Saccharomyces cerevisiae, o famoso levedo da cerveja. Agora, se você não é chegando na cerveja e gosta do pãozinho, você também sabe que o fermento é utilizado na produção ali do pão e de outras massas. E vamos entender por quê. Bem, quando a gente pega a molécula de glicose e quebra essa molécula gerando o ácido pirúvico, já vimos que a gente vai produzir ATP e a gente vai produzir o NAD reduzido. Preciso dar um jeito do NAD se libertar desses hidrogênios e desse oxigênio para voltar reoxidado para participar dessa etapa. O que eu faço? Na verdade os fungos e bactérias vão pegar esse ácido pirúvico e converter em etanol e gás carbônico, ok? O etanol, que é o famoso álcool desse processo, beleza? Nesse processo, então, o NAD é reoxidado e pode voltar, então, a participar do processo inicial ali da glicólise, beleza? Repara que produzimos álcool nesse processo, logo esse álcool vai ser utilizado ali para as bebidas alcoólicas fermentadas, né? E o gás carbônico? O gás carbônico é o que a gente utiliza, por exemplo, para a massa do pão crescer. Quando a sua mãe, que é mestre da ciência, ela fala o seguinte, vou botar fermento na massa e deixar a massa aqui para crescer. Por que que cresce? Porque na fermentação, repara que sempre tem um pouquinho de açúcar ali que ela coloca para quê? Para que a glicólise aconteça, vamos ter a quebra daquele açúcar por esses organismos, esses micro-organismos, para quê? Para produzir o álcool e produzir o gás carbônico. Aí você fala, Mário, mas eu nunca fiquei bêbado comendo pão. Graças a Deus. Por quê? Porque o álcool é volátil, né? O contrário de vem cá, sobrinho. Piadinha infame. Não, na verdade o álcool ele é volátil, então ele se perde, ele evapora. Agora, o gás carbônico ele vai entranhando na massa e a massa vai então crescendo, inchando para que você tenha o seu pão, o seu bolo, enfim, né? Tudo aquilo que a tua mãe faz naquele domingo à tarde, com aquele cafezinho gostoso, aquele pãozinho, aquele bolinho gostosinho com fermento, ok? Muito bom. Além disso, a fermentação lática é um outro processo super importante para você. Esse nome, lática, te lembra alguma coisa, né? Aí tu fala láctea, leite e tal. Isso, muito bom, né? E a gente vai ver que a gente usa isso para a produção de um monte de laticínio. Ela é realizada por bactérias, mas também por nós. Vou falar disso daqui a pouquinho para vocês. E aí, por conta disso, a gente utiliza esse processo para fabricação de queijos, fabricação de iogurtes. Você que gosta aí desse iogurtezinho do café da tarde também, aquele que tu joga granola, joga frutinha, delícia. Mas também realizada por nós na atividade muscular intensa, atividade física muscular intensa. Deixa eu mostrar para vocês como é o processo. A glicose é quebrada em ácido pirúvico exatamente da mesma maneira. A gente vai ter produção de ATP, vai ter produção ali do NAD reduzido, mas precisamos agora pegar esse ácido pirúvico e converter em algo. Vamos converter em quê? Lactato. E nessa conversão para lactato, a gente tem ali a reoxidação do NAD para que ele volte a trabalhar nos processos iniciais da glicólise e dê continuidade a esse ciclo, beleza? Muito bom. Essa é a ideia muito parecida com o que a gente viu na fermentação alcoólica. Mário, mas como é que eu faço fermentação? Vou te dar um exemplo. Você vai para a academia. Quando você vai para a academia, normalmente o professor que te recebe lá, a pessoa que acompanha os seus exercícios físicos, ele monta uma série. E aí nessa série sempre cabe ali um exercício aeróbico. E o que seria esse exercício aeróbico? É um exercício que você faz e que dá tempo de repor o oxigênio que você está gastando ali no músculo, beleza? Então você vai fazer, por exemplo, lá a tua esteira, você vai fazer ali uma bicicleta. Então esses são exercícios aeróbicos. Você pode ficar ali por horas e horas, dependendo da intensidade do exercício que você está fazendo. Se você estiver levezinho, correndo e tal, vai ser de boa.
Show? Se você for como eu, assim, né, muito atleta, aí você vai fazer uma coisa um pouco mais ousada e aí pode começar a queimar oxigênio demais. Agora, tem alguns exercícios que você gasta muita energia de uma vez só. E aí, esses exercícios, eles já são anaeróbicos. Vou fazer uma comparação interessante. Quando você olha lá uma corrida de 100 metros rasos, que eu nunca tinha entendido porque era raso, porque eu nunca vi o fundo, para mim era tudo no mesmo nível ali, mas depois me disseram que o raso é quando não tem obstáculo. Não sei se isso deve ser. Enfim, uma corrida de 100 metros rasos. Quando o cara fala assim, ó, vamos lá, vai, pá, acabou a corrida. Eu não sei quanto é que custa para assistir uma corrida, mas deve ser algo bem triste você pagar um dinheirão, se tiver que pagar, né, para assistir uma corrida que dura ali 10 segundos. Mas ela não pode durar mais do que isso. Imagine o Usain Bolt parte em disparada 100 metros rasos. A quantidade de energia que ele gasta de uma vez só nos músculos, ele começa a consumir aquela energia rapidamente, não dá tempo de repor essa energia, de repor o oxigênio muscular gasto na respiração celular, e ele precisa de uma opção anaeróbica. Ele vai fazer o quê? Fermentação lática. Vou te dar um outro exemplo. Você sai da rua da sua casa e, de repente, você, quando olha para trás, você ouve um grito. Cuidado! Cachorro! E aí você olha para trás, tem um pitbull solto, desesperado, correndo atrás da sua bunda. Você, obviamente, não quer virar ração, e aí você corre pra caramba. E aí você vai correndo, você está desesperado lá correndo, gastando o oxigênio ali que estava na musculatura das suas perninhas para tentar sobreviver, quando, de repente, lá dentro o nível de oxigênio vai baixando. E aí, né, as suas células já começam a ficar preocupadas. Ela, pô, galera, olha só, o nível de oxigênio tá ficando baixo, e aí o que a gente faz? E aí, pô, galera, a gente tá produzindo ATP intensamente, 38 ATPs por molécula de glicose, mas daqui a pouquinho não vai dar mais, não tem mais oxigênio, não tem o aceptor final de elétrons. E de repente, acaba o oxigênio, ou fica numa taxa muito baixa, e aí soa o alarme. Spam, né? Temos que entrar em modo de fermentação. E aí, nesse momento, você entra em modo de fermentação. Acionou o modo de fermentação, começa a produzir apenas 2 ATPs por molécula de glicose. É menor o rendimento energético, mas pelo menos você vai lutar para não ser comido por aquele cachorro, beleza? E torcer para que a fadiga muscular que é gerada pelo lactato quando produzido ocorra primeiro no cachorro e não em você, beleza? Porque quando essa fadiga muscular acontece, você vai começar a sentir dor e de repente, né, o seu músculo não vai ter mais essa capacidade de contrair como você tinha antes, tranquilo? Agora fazendo uma outra comparação, quando você pensa numa maratona, pega uma corrida de São Silvestre, por exemplo, quando o cara vai lá, vamos começar, 1, 2, 3 e vai! Os caras saem correndo desesperados? Claro que não. Eles vão lentamente ali correndo, mantendo um ritmo constante, porque o cara vai correr ali por horas. Ele vai correr, eu não sei quanto é que é uma maratona, se eu não me engano são 40 e pouco. Rodriguinho, uma maratona são quantos quilômetros? 45 quilômetros. Pô, 45 quilômetros, eu não corro 5 na esteira. 45 quilômetros. Se você for um ritmo muito intenso, e tiver que entrar em fermentação, acabou, tua corrida não vai durar nem um minuto, beleza? Agora, para que você consiga correr os 45 quilômetros, você vai precisar ir num ritmo constante, né? E manter ali uma taxa de consumo de oxigênio moderada para que você consiga repor esse oxigênio para fazer a respiração celular, ok? Então, só comparando o exercício aeróbico com o exercício anaeróbico. Assim que você começa a fazer esse exercício anaeróbico, né, o teu corpo ele gasta então o ATP que tem disponível. Acabou o ATP, o que você começa a usar? Você passa a utilizar uma outra reserva interessante que tem no músculo, que é a fosfocreatina. Nada mais também chamada de creatina fosfato. Na verdade é uma molécula que é fosforilada, né, que é uma creatina com um fosfato, e ela acaba sendo um depósito de energia rápida ali para o músculo, beleza? Fornecendo então fosfato para que você consiga fazer ali, regenerar ATP no uso, num esforço muscular muito intenso, beleza? Só que essa fosfocreatina também acaba rapidamente, e aí você precisa definir a partir de ali. Calma, eu vou fazer um exercício aeróbico, mantendo ali o consumo de oxigênio, ou esse exercício é muito intenso e eu vou ter que entrar em fermentação, beleza? Então, a fermentação basicamente é isso, beleza? É esse processo anaeróbico, e só para a gente fazer o review,
ele é, por ser anaeróbico, um processo que usa apenas a primeira etapa da glicólise, gerando ácido pirúvico, e esse ácido pirúvico será convertido ou em lactato, na fermentação lática, ou em etanol e gás carbônico, na fermentação alcoólica. Para quê? Para reoxidar o NAD, e ele então vai poder voltar para participar dos primeiros processos ali da glicólise, beleza? Vamos lá, então, essa parte aqui fechou, e agora a gente vai falar de fotossíntese. Então, vamos que vamos!